Devocional em Família e BBV. Tema de hoje: Substituto Perfeito. Em Êxodo 27, versículos 1 a 8, lemos: Faça um altar de madeira de acácia, será quadrado, com 2 metros e 20 centímetros de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios: os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque-a abaixo da beirada do altar, de maneira que fique à meia altura do altar. Faça varas de madeiras de acácia para o altar e revista-as de bronze. Estas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar, quando este for carregado. Faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. As ordens de Deus a Moisés na confecção do seu tabernáculo eram agora para a parte de fora. E Deus mostra a Moisés em detalhes um altar, chamado de o altar do holocausto, ou seja, o altar onde as ofertas oferecidas a ele em sacrifício seriam totalmente queimadas. O altar do holocausto era o primeiro item que se via ao entrar no pátio do tabernáculo, e todo aquele que trazia sua oferta estava ciente de que ela seria aceita por Deus para expiação ou propiciação do seu pecado. Em Levítico 1, versículos 1 a 4, relata um pouco desse momento. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: Diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Vários são os fatos que podemos observar neste relato, e em cada um deles podemos fazer uma relação com Cristo e com a sua obra para a nossa salvação. O altar do holocausto era o único caminho que todo israelita teria que fazer para obter o perdão de seus pecados diante de Deus. João 14,6 nos diz que Jesus Cristo é o mesmo em relação a nós. Diante do altar do holocausto, só poderia ser levado como oferta ao Senhor sacrifícios que fossem sem defeito. 1 Pedro 1,19, Hebreus 9,14 e outros textos falam o mesmo de Jesus Cristo. Diante do altar do holocausto, o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça do animal, que seria sacrificado. Isso era um ato que simbolizava a substituição da culpa, ou seja, todo o pecado estava ali sendo transferido. Isaías 53, 5, 2 Coríntios 5, 21, 1 Pedro 2, 24 e outros textos afirmam que Jesus Cristo foi nosso substituto, pois pelo seu sacrifício ele levou sobre si toda a nossa culpa. Pense nisso. No altar do holocausto, o sacrifício era realizado dia após dia, ano após ano, como forma de substituição de todo o pecado. Que juntos possamos refletir: Jesus Cristo é o nosso substituto perfeito diante de Deus, pois em Hebreus 10, 11 e 12 afirma que ele, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos nossos pecados, assentou-se à direita de Deus. Creio, Jesus Cristo é o nosso substituto perfeito, pois pelo seu sacrifício ele pagou o preço de uma única vez de todos os nossos pecados diante de Deus. Por fim, orem juntos. Eu sou o pastor Luiz Roberto Faustino, da Primeira Igreja Batista Bíblica de Curitiba, no bairro Boa Vista. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e sua família.